passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Pedro, um pescador, um homem do povo, um homem rude, né? Um homem que não tinha, provavelmente não sabia nem ler, nem escrever, né? Tinha lá o seu barquinho, cuidava do seu negócio de pesca e foi chamado para Jesus para ser discípulo. Paulo, né, do outro lado, um fariseu, um doutor, né, uma pessoa entendida das Sagradas Escrituras, sabia ler, escrever, e Paulo também foi chamado. A igreja, a unidade da igreja, irmãos e irmãs, ela se manifesta também na diversidade. Então nós aqui somos diversos, diferentes, mas formamos um único corpo, uma única assembleia. Então, a primeira mensagem que essa solenidade de São Pedro e São Paulo nos deixa é isso, né? É vivermos a unidade da igreja, mesmo na diversidade. Eu acho bonito que nas paróquias, na igreja de maneira geral, nós temos diversos carismas. Então temos movimentos diversos, pastorais diversos, mas que concorrem para um único fim, que trabalham para um único fim, fazer com que o reino de Deus ele cresça, fazer com que o evangelho chegue no coração das pessoas. Quando nós temos uma família unida que trabalha na mesma direção, é gostoso, não é muito mais fácil. A divisão, ela vem do demônio. Tanto é que a palavra diabo, diabolos, significa exatamente isso, divisor. Enquanto o demônio, ele divide, Deus, ele une, ele congrega. Então a primeira coisa, né? Vivermos a unidade, a comunhão da igreja. Mesmo na diversidade dos dons, dos carismas, dos jeitos de cada um, vivermos a unidade no único chamado que nós recebemos, no chamado de Jesus. Na única fé que nós professamos, a fé de Pedro. Então viver a unidade. Depois, a igreja também, ela é chamada a ser santa. Quando a gente fala da santidade da igreja, e se a gente olha a nossa vida de membros da igreja, a gente fala assim, não é possível, né? Porque a gente sabe, né, que nós somos pecadores, nós sabemos, reconhecemos os nossos pecados, as nossas misérias. Mas quando nós falamos da santidade da igreja, nós não estamos falando da santidade dos membros individuais num primeiro momento. Nós estamos falando da santidade daquele que nos convocou, daquele que nos chamou, daquele que nos constituiu uma assembleia, uma igreja, do próprio Jesus. É bonito, irmãos e irmãs, que aquele que nos chama, aquele que nos reúne, é aquele que nos santifica também. Para nós católicos, a santidade não é uma conquista pessoal. Isso não é santidade para nós. Para nós, santidade é um dom que nós recebemos de Deus. Nós somos santos porque Deus é santo, porque Deus comunica a sua santidade. Claro que, né, cada um de nós tem que lutar para essa santidade, para corresponder a essa santidade. A segunda leitura de hoje, Paulo diz, né? Combati o bom combate. A santidade é uma resposta humana. Mas antes de tudo, primeiro de tudo, é dom de Deus, é graça de Deus na nossa vida. Diocese em Evangelização.